O Sindicato Nacional dos Auditores da Receita Federal está fazendo algumas propostas para o ministro da Economia, Paulo Guedes, inclusive com modificações aí no chamado Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Para a gente entender, nós pedimos aqui a participação do Kleber Cabral. O Kleber é presidente do sindicato, do Sindifisco, que ele está aqui conosco. Kleber, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, Heródoto. Prazer. Obrigado. Kleber, qual é a proposta que vocês estão fazendo para o ministro aí da Economia? Olha, Heródoto, nós apresentamos, tanto para o ministro Guedes como para o secretário Marcos Cintra, alguns temas que nós reputamos seriam os grandes desafios, para a atuação na área tributária. E a questão do combate à sonegação, hoje o Brasil tem, infelizmente, estima-se aí algo em torno de 500 bilhões de reais ano de sonegação, mais de 300 bi só na área federal. A questão do estoque de devedores, empresas que declaram e não pagam, uma parte delas por dificuldades, outras porque acabam planejando aproveitar os programas de regularização tributária, os refis, A questão dos gastos tributários, as desonerações, os benefícios fiscais, que também já alcançaram aí uma cifra de 400 bilhões de reais. E um dos pontos que nós apresentamos é a questão do chamado contencioso administrativo fiscal, que aí envolve essa questão do CARF, que deu uma polêmica grande hoje aí nas redes sociais. Agora, me explica o seguinte, qual foi a polêmica, então? Então, qualquer coisa que se pense em alterar no CARF gera bastante polêmica. Sempre é isso, porque há muitos interesses envolvidos. Eu posso te dar um número. Tem 800 bilhões de reais em recursos pendentes de julgamento no CARF. O CARF ele é a segunda instância do recurso administrativo fiscal, para o telespectador entender. Qualquer contribuinte que for autuado pela Receita Federal, ele vai poder ter o seu recurso, primeiramente apreciado pela Delegacia de Julgamento dentro da Receita Federal e, em segunda instância, no CARF. O CARF é composto metade por auditores da Receita Federal e metade por julgadores indicados, pelos contribuintes. Na verdade, indicados pelas grandes confederações, que acabam, a nosso ver, gerando um conflito de interesses muito grande entre público e privado. A nossa proposta ela é de simplificar o rito desses recursos. Hoje, na verdade, o CARF tem duas instâncias em si, tem a chamada Câmara Baixa e a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, no Brasil, nós temos 3 instâncias administrativas e depois a possibilidade do contribuinte renovar as suas discussões no âmbito judicial, potencialmente nas 4 instâncias. Então, 3 administrativas mais 4 judicial, isso acaba levando as discussões para mais de 20 anos, um tempo maior do que a vida média das empresas. É um modelo que não dá certo. Kleber, quer dizer então que o processo é um processo administrativo, não é isso? Administrativo. Que esse processo leva 20 anos. O processo administrativo mais ou menos 10 anos, entre 10 anos e CARF. Às vezes o CARF demora de 5 a 10 anos. Teve um relatório do TCU, depois daquele caso Zelotes, que concluiu que o CARF, se não entrar processo novo nenhum, ele vai demorar 77 anos para terminar o seu estoque. Então, é um formato que, de fato, precisa ser enfrentado através de uma simplificação. A nossa proposta é de reduzir as 3 instâncias para 2 instâncias, dentro da Receita. Então, a primeira instância analisaria o mérito e uma segunda instância para dirimir divergências entre as decisões das delegacias. A nosso ver, essas 2 instâncias dão conta de filtrar e, de fato, dar uma resposta em termos de solução administrativa para os recursos. Às vezes me dá a impressão, viu, Kleber, que é vantajoso não pagar imposto. Pois é, esses itens todos, por isso que eu quis falar no início, que nós não fomos lá para falar do CARF, nós estamos falando de um conjunto de coisas, que tem, no final, o objetivo de transmitir a seguinte mensagem. A carga tributária no Brasil, se ela é alta, ela é especialmente alta para os que pagam, porque tem uma turma que não paga ou muito pouco paga. Essa demora do CARF, esse estoque exorbitante de valores que está nesse contencioso administrativo, ele acaba interessando para muita gente. E a demora nisso acaba fazendo com que, de tempos em tempos, determinadas empresas se aproveitem dos programas de regularização, dos refis, e aí ficamos aí, os auditores fiscais, a Receita Federal, com aquele sentimento de que estamos enxugando o gelo,
porque não há uma resposta efetiva, né, uma consequência efetiva do descumprimento da legislação tributária. É uma espécie de pedagogia às avessas. Cleber, sabe que nós temos mostrado aqui o sonegômetro? Quase toda noite, quando eu mostro o impostômetro, nós mostramos também o sonegômetro para as pessoas irem formando consciência de quanto ela paga do imposto e quanto outros não pagam. Perfeito. Heródoto, para você ter ideia, né, o crime de corrupção é algo que está muito rechaçado pelo brasileiro, né, desde as 10 medidas contra a corrupção. Agora você vê o ministro Sérgio Moro apresentando um pacote de medidas, né, de alteração na legislação contra a corrupção, mas o fato é que a sonegação ela é algo mais grave em termos de valor, né? Ela causa um dano mais grave ao erário do que a própria crime de corrupção, né? E muitas vezes a gente não tem o mesmo apelo do ponto de vista da reação da população em relação a isso, porque parece um pouco um crime invisível, e o próprio Estado não trata o crime de sonegação com o devido rigor, né? Nós temos, inclusive, um projeto tramitando no Senado para realmente punir os casos de sonegação, que hoje em dia basta o contribuinte pagar ou parcelar, aderir a um refis, que a persecução penal está extinta. Tá certo. Cleber, obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Eu que agradeço, Heródoto. Boa noite. Boa noite, obrigado.